A paz do Senhor Jesus, sejam todos mais uma vez bem-vindos ao seu canal de leitura diária da lição da Escola Bíblica Dominical, o canal José Carlos Maciel. Quero aqui agradecer a Deus por essa rica oportunidade que está me concedendo de gravar mais um vídeo para o canal da leitura diária da lição do terceiro trimestre de 2025, a última lição, a lição 13. A lição 13 tem o tema Assembleia de Jerusalém. Terceiro trimestre de 2025, como você já sabe, está encerrando e tem o tema A Igreja em Jerusalém, Doutrina, Comunhão e Fé. A base para o crescimento da igreja em meio às perseguições, porque a igreja está passando por perseguições, mas mesmo assim ela cresceu, porque ela estava balizada na doutrina, na comunhão, na fé e nas orações, porque havia sempre orações, né? Os discípulos nas casas, no templo, sempre estavam ali orando. Agradecendo a Deus por todos vocês que estão inscritos aqui no canal José Carlos Maciel, você muito obrigado. Continue curtindo e comentando nossos vídeos, que cada vez mais que você curte e comenta, o YouTube entende que o vídeo é útil e divulga ele para mais pessoas, embora ele não esteja divulgando muito, mas a gente sabe que é assim mesmo. Agradecendo a você que se inscreveu recentemente no canal, você muito obrigado. Para mim é uma honra ter você aqui fazendo parte desse canal. Curta os vídeos, comente, e se gostar do nosso conteúdo, se for possível, compartilhe com mais uma pessoa. E também quero agradecer a você que tem assistido nossos vídeos, mas não se inscreveu. Então, se for possível, se inscreva. Se inscreva para fortalecer esse canal cada vez mais. Amém? Nossa leitura diária de hoje, da quinta-feira, Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 28, que tem como tema Dando Voz à Igreja, né? Porque a igreja se reuniu por conta do conflito doutrinário que houve, né? Que os judaizantes queriam impor aos gentios ser circuncidado e ter a observância da lei. Mas Paulo e Barnabé levam esse assunto a Jerusalém e é decidido que eles não precisam fazer isso. Eles só precisam crer em Jesus Cristo, porque eles são salvos pela graça. E na leitura diária, no Atos dos Apóstolos, capítulo 15, o versículo 28, a leitura, mas também tem um 29, e vai deixar ali algumas instruções que o concílio de Jerusalém deixou para os gentios. E Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 28, eu vou ler na Nova Bíblia Viva, que diz assim: porque apareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês nada, além de que guardassem de usar comida oferecida a ídolos, da carne de animais estrangulados sem sangrar e da imoralidade sexual. Se vocês fizerem isso, é o bastante. Saúde a todos. Veja que ele deixou aí umas instruções, né? Não pediu para eles serem circuncidados e nem para eles observar a lei, mas disse a eles: olha, não vão comer carne sacrificada a ídolos, nem carne de animais sufocados ou estrangulados, né? E se afastar da imoralidade sexual. Isso é o bastante para vocês, né? Mas os judaizantes queriam, porque eles fossem circuncidados, os gentios, e observassem a lei de Moisés. Mas eles vão dizer: olha, não faz necessário isso. A salvação é pela graça, né? Deus já fez tudo, enviou Jesus para morrer na cruz do Calvário, para perdoar todos os nossos pecados. Então vocês não precisam mais ser circuncidados e nem observar a lei de Moisés. E Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 28, nos ensina que a igreja deve tomar decisões sob direção do Espírito Santo, tá vendo? Preservando a unidade e focando no que é realmente necessário para a vida cristã. Observou que ele diz logo, tem que tomar decisões sob a direção do Espírito Santo, que foi o que houve. Os discípulos oraram, e ali o Espírito Santo direcionou a ele o que eles deviam dizer para os gentios, né, praticar. Quando ouvimos a voz de Deus e evitamos sobrecarregar uns aos outros com tradições humanas, vivemos de forma mais leve e frutífera no Senhor. Porque o encargo que os judaizantes queriam para os gentios não se fazia necessário, é um encargo pesado, mas só que eles, né, não faziam parte do judaísmo. Eles eram que gentios, né? Gentios, e os gentios não são judeus. Os judeus é quem queria que eles observassem, fossem circuncidados e observassem as obras da lei, mas eles não precisavam disso, porque eles agora são salvos pela graça em Jesus Cristo. E o segundo ponto da lição vai falar sobre isso, o debate doutrinário, né? Primeiro subponto, uma questão crucial.
A questão gentílica chegou a Jerusalém para ser tratada. Contudo, judaizantes ali se encontravam, deixando claro que a igreja deveria circuncidar os gentios convertidos e ordenar que eles guardassem a lei de Moisés. Tá vendo? Era isso que eles queriam, que ele fosse circuncidado e guardasse a lei de Moisés. Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 5. No entendimento desse grupo, sem a observância da lei, ninguém poderia se salvar. Veja, para eles, se não fosse circuncidado e observasse as obras da lei, ninguém poderia ser salvo. Pedro é o primeiro a ver a gravidade da questão e percebe que ela não pode ser tratada de forma subjetiva. A questão deveria ser tratada com a objetividade que o caso exigia. E a experiência da salvação dos gentios em Cesareia, ocorrida anos antes, deveria servir de parâmetro, né? Atos capítulo 10, versículo 1 a 46. Pedro então invoca a experiência pentecostal gentílica como prova da aceitação deles por Deus. E Deus, que conhece os corações, lhe deu testemunho, dando-os o Espírito Santo, assim como também a nós. Atos capítulo 15, versículo 8. Né? Pedro mostra ali que a salvação é para todos. Da mesma forma que os judeus receberam o Espírito Santo, os gentios também receberam. Então eles não precisam mais observar, ser circuncidados e observar as obras da lei, porque eles foram salvos em Cristo Jesus. E foram salvos o quê? Pela graça. E da mesma forma que os judeus receberam o Espírito Santo, os gentios também receberam, né? Cumprindo-se ali o quê? A promessa do livro de Joel, do profeta Joel, no capítulo 2, no versículo 28. Ele dizia que isso ia acontecer, e terminou acontecendo. Então, para os gentios, né, que tinham aceitado a Cristo, a lei para ele não fazia sentido nenhum, nem ser circuncidado, porque a circuncidação que Jesus quer é o quê? A circuncidação do coração, e isso já tinha sido feito, então não precisa mais observar nem a lei, nem circuncidado, né? Porque a salvação aqui é pela graça. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, vai deixar bem claro lá, que pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é dom de Deus, que a salvação foi toda preparada, toda elaborada aqui, por Deus. Por isso que ele enviou Jesus ao mundo para morrer naquela cruz, uma cruz que era nossa, mas Jesus veio para isso. E aqui a gente vê que o judaizante queria, porque queria, né, impor o legalismo judaizante sobre os gentios, né, recém-convertidos. Mas isso não faz mais necessário. A partir do momento que a pessoa aceita Cristo, ele não vai mais observar ritos religiosos judeus. Por quê? Porque Jesus já pagou o preço e ele cumpriu toda a lei. Amém?